Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa apresentação da Multipool. E a Multipool ela é uma DAO, né? Está na Web 3.0, a rede utilizada é a Polygon e, naturalmente, por fazer parte, né, da Web 3.0, o acesso é por meio de carteiras descentralizadas, né, tipo a MetaMask, Trust ou SafePal, alguma da sua preferência. A categoria em que nos enquadramos bem é o DeFi, ou finanças descentralizadas. Com essa informação em mente, nós começamos com a seguinte pergunta: e se você pudesse ser dono de um pedaço da economia digital? Essa pergunta é importante porque o mundo está indo nessa direção. Você já deve ter se dado conta disso. Os governos emitindo, né, suas CBDCs, as suas moedas, né, digitais de Banco Central, alguns deles naturalmente, e outros olhando para um mercado mais aberto, mais descentralizado, digital também. E a pergunta é essa: se você pudesse ser dono de um pedaço da economia digital? Bom, é isso que a Multipool torna possível. O ecossistema financeiro descentralizado que pertence a você. A Multipool é exatamente isso. O ecossistema financeiro descentralizado que pertence a você. Como mencionado anteriormente, o mundo financeiro está mudando. Mas quem realmente lucra com isso? Quando a gente olha para os sistemas tradicionais, quem se beneficia são os bancos. Quando nós olhamos para muitas plataformas digitais que a gente vê aí no mercado, quem se beneficiam são os seus donos. E para a maioria das pessoas, usuários, sobram a complexidade, como a gente vê aí a cara da mulher na imagem, as altas taxas e a sensação de ficar de fora da maior revolução financeira do nosso tempo. E aí chega a Multipool, a revolução onde a comunidade é a dona. Isso mesmo, é uma virada de jogo. Na Multipool não existe um dono, não existe um CEO lá no topo, um gerente ou coisa desse tipo. Não. Como mencionamos no início, estamos falando de uma organização autônoma descentralizada, onde a comunidade é quem faz todo o gerenciamento. 100% das taxas geradas pela plataforma são distribuídas entre os membros da comunidade. De modo que aqui nós não somos clientes, nós somos os sócios, somos os donos, né, da economia. E para quem é a Multipool? Bom, a Multipool é para a pessoa que busca educação em Web 3.0 e finanças descentralizadas. Essa, diga-se de passagem, é o tipo de informação vital nos dias em que nos encontramos agora. Como dito antes, o mundo está indo nessa direção e é muito importante entendermos, né, a importância, o que é a Web 3.0 e as finanças descentralizadas. A Multipool também é para investidores em criptomoedas. Isso porque, né, por se tratar de finanças descentralizadas, nós estamos inseridos nesse mercado. Também é para quem busca renda passiva. Você vai conhecer os produtos que a Multipool tem a oferecer para gerar renda passiva. E também é para empreendedores que buscam um negócio real e sustentável. Nem é preciso falar que hoje a maioria das plataformas, dos negócios que nós temos hoje na internet, na maioria das vezes, né, são negócios fraudulentos que têm como objetivo lesar as pessoas. E no caso de outros, não é sustentável, não é transparente e não é seguro. De modo que, para você que é empreendedor, que busca um negócio real e sustentável, a Multipool é para você. E aqui nós encontramos a base, né, o tripé da economia da Multipool, que, como dito, né, está inserida aí na categoria de finança descentralizada. A Multipool ela tem essas três bases. Nós temos
uma base que é acumulação. Nós estamos acumulando como comunidade, juntos, estamos acumulando Bitcoin, Ethereum e o USDT. Logo eu vou estar explicando sobre isso. E também nós temos a base aqui do tripé, que é a distribuição. É aqui onde nós distribuímos renda. Temos coletores de taxas e outros mecanismos dentro da economia, que é para quem quer renda passiva. E por fim, aqui em cima, nós temos a parte de expansão. Lembra que nós falamos que a Multipool é para empreendedores também, que buscam ter um negócio real, sustentável, que seja global, sem fronteiras, sem limites? Isso mesmo. Então, a Multipool, ela tem essas 3 bases que realmente faz parte do seu ecossistema. E nós vamos falar aqui para os três grupos. Então, falando aqui ao primeiro, né, nós vamos falar na questão de acumulação. Onde que a Multipool acumula os seus ativos? Então, falando aqui inicialmente sobre a questão de acumulação, a Multipool ela tem atualmente 3 moedas que ela acumula: o Bitcoin, Ethereum e o USDT. E para isso foi criado uma estratégia, para mim muito inteligente e importante, onde a Multipool, por ser especialista em criação de pool de liquidez, ela criou 3 pools de liquidez no mercado, pegando as moedas consolidadas do mercado, e aqui listamos as 3 principais: o Bitcoin, que é número 1, o Ethereum e o USDT, que é a principal stablecoin do mercado. E ela criou uma criptomoeda própria para fazer par com cada uma dessas moedas. Então, nós temos hoje a MPool, que é a moeda da comunidade, que é lastreada em USDT. Nós temos o WBTC Pool, que é da comunidade e que está lastreada no Bitcoin. E nós temos o WETH Pool, que está lastreado em Ethereum. Vamos então conhecer um pouco da situação dessas piscinas? Então aqui nós estamos no Gecko Terminal. Aqui a gente acompanha o mercado, né? Assim, ter uma ideia das novas moedas, as pools que existem. Então, para quem está no mercado, sabe, isso aqui é uma ferramenta muito importante. Tem outras do tipo. Essa é uma das mais usadas. Bom, eu mencionei que a Multipool ela tem 3 moedas. Ela tem a Multipool, que é pareada com o USDT. Ela tem WBTC Pool, que é pareado com WBTC, ou seja, com Bitcoin. Isso na rede Polygon. E nós temos o WETH Pool, que está lastreada em Ethereum. Nós vamos fazer uma visita aqui à piscina do MPool, né, que no caso é a que é lastreada em USDT. Então nós vamos fazer aqui uma visita lastreada aqui em USDT. Então observe que nós temos aqui nessa piscina $171 mil. 171 mil dólares. Como eu disse, ela é lastreada aqui em USDT, né? Por USDT. Atualmente tem $171 mil nessa piscina. E aqui a comunidade está juntando o USDT. Então, quando a gente vem, compra a moeda MPool, né, a gente deixa aqui o USDT e, naturalmente, no futuro, quando decidimos vender as nossas moedas, então a gente vai estar retirando, né, daqui de dentro o USDT com um valor, naturalmente, muito maior do que o que nós colocamos. Então, essa é uma das piscinas. Tem uns detalhes que eu vou comentar depois, que vale para uma, vale para todas, ok? Vamos visitar a outra, que é a do WETH Pool, a que faz par com o Ethereum. Então, essa moeda aqui é da comunidade e aqui é o Ethereum, né, na rede Polygon, ok? Então, nessa piscina aqui, a comunidade está juntando Ethereum,
Atualmente temos 50 mil dólares aqui dentro, certo? E existem quase 3 Ethereum, né? Quase 3, 2,97 Ethereum. Então aqui acumulamos Ethereum. E por fim, a terceira piscina, temos aqui o WBTC Pool. Nessa aqui, nós estamos acumulando Bitcoin. A moeda da comunidade é o WBTC Pool e o Bitcoin na rede Polygon. Nós temos nessa piscina 24 mil dólares. 24 mil dólares. Né? Começamos a acumular aqui há 3 meses atrás. No momento temos próximo do equivalente a 10%, né, estamos aqui acumulando então o Bitcoin, né, como comunidade. E alguns aspectos importantes sobre as nossas moedas, e o que eu vou mostrar aqui vale para todas. Primeiro, 100% da liquidez, da liquidez não, do supply, né? 100% do supply das moedas estão no mercado. Então, ou estão aqui na liquidez, para as pessoas que querem comprar, ou estão na mão de holders, né? Pessoas como eu e vários outros que compraram a moeda esperando valorização. Isso é muito importante, né? Porque não existe inflação, não existe moedas para vir posteriormente para o mercado. Outro aspecto importante é o que você está vendo aqui, esse cadeado e esses símbolos aqui. Esse cadeado, ele indica o bloqueio de liquidez. O que quer dizer que o desenvolvedor, um hacker, não tem como vir aqui e roubar esse dinheiro. Esse bloqueio está feito por 999 anos. Olha isso. 999 anos. Esse símbolo aqui é da empresa UniCX, que é a empresa reconhecida no mercado para fazer esse tipo de bloqueio, esse tipo de lock. Inclusive, nós vamos agora, né, ver lá no site deles, confirmar essa informação. Então, observe, estamos aqui no site da UniCX, o par WBTC, que é o Bitcoin, né? Com o WBTC Pool, que é a moeda da comunidade. Aqui nós temos o bloqueio da liquidez. E aqui nós temos o prazo, a data em que vai ser feito o desbloqueio. E observe que está aqui o símbolo do infinito, porque afinal de contas, 999 anos é muitos anos, não é verdade? 999 anos. Bom, isso aqui, vamos vir aqui para voltar aqui. Isso que eu acabei de mostrar, do bloqueio de liquidez por 999 anos, de que 100% do supply está no mercado, que não existem, e aí a gente agora vai para a blockchain para confirmar, que não existem carteiras reservadas para desenvolvedores, para o sistema ou algo desse tipo, é algo que faz das nossas moedas uma excelente opção, uma excelente oportunidade. Estamos aqui, né, vamos acessar aqui a blockchain da Polygon, que é onde, né, os nossos ativos, nossas moedas, nosso sistema roda. Okay, verificação concluída. Vamos aqui. O que vocês vão ver aqui é algo realmente assim impressionante. Observe o seguinte. Aqui nós estamos na moeda, né, da nossa comunidade, WBTC Pool. Vamos dizer que seria o nosso Bitcoin. Olhe isso. Atualmente, o supply, que é a quantidade máxima de moedas que existe, é menos do que existe de Bitcoin no mercado. É isso mesmo. A WBTC Pool, que é a moeda da comunidade, Multipool, ela hoje é mais escassa do que o próprio Bitcoin. Agora você soma isso com o fato, né, você sabe que o Bitcoin, o máximo vai ser 21 milhões, ainda tem aí 5% para ser minerado até lá o ano 2140,
aproximadamente. E aqui a gente está falando de um ativo que é lastreado no Bitcoin, ou seja, o que acontece com o Bitcoin reflete aqui nessa moeda, e que hoje existe menos de 15 milhões dessa moeda. Mas o que você vai se impressionar é com o que eu vou lhe mostrar agora. Aqui, olha isso. Ela foi lançada há 121 dias atrás, certo? Portanto, há 4 meses. Olha a quantidade que existia dela quando ela foi lançada. 1 bilhão de moedas. É isso mesmo, 1 bilhão. E aí, agora você está se perguntando, mas se tinha 120 meses, 120, desculpe, há 120 dias atrás, né? Ou seja, há 4 meses atrás, 1 bilhão, por que que agora só tem 14 milhões e 900 mil moedas? É exatamente, meus amigos, porque essa moeda é deflacionária. Há um sistema de queima, vamos até aproveitar que estamos aqui e visitar a carteira de queima, e você vai ver que coisa impressionante. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pronto, abriu. Olha isso. Essa NU 0x000 é a carteira de queima. Quando se fala em queima de criptomoeda, quer dizer que é tirada de circulação. Se você fosse pensar isso em dinheiro de papel, né, seria como ser incinerado. Você ela pegasse lá, né, os maços de cédula e incinerasse ou queimasse, destruísse. Pronto, basicamente é isso. Essas moedas, elas são jogadas dentro dessa carteira que é inacessível e nunca mais elas voltam para o mercado. E o processo de queima, ele é tão agressivo. Olha isso. Há 1 hora atrás foi queimado 17 moedas. 1 hora, 16 e aí vai. Olha isso. Não para. Não para. Tá vendo? Ó, 3.836 moedas queimadas 10 horas atrás, mais 3.836 moedas, tudo isso, ó. 3.836. Detalhe, já são 2.006 páginas só dessa carteira de queima. Todos os dias, né? E não é só uma vez no dia, não. Você está vendo aqui, são várias horas. Às vezes a gente vem aqui e estamos falando de minutos, né? A última queima aqui se deu há 1 hora atrás. Então, essa é a razão de essa moeda, há 4 meses atrás, ela existir 1 bilhão e hoje ter apenas disponível 14.901.884 moeda. Olha isso. Agora, ela comparada com o Bitcoin, comparada, eu quero dizer, né, ela é lastreada no Bitcoin. Então, quando o Bitcoin sobe, de forma automática, ela sobe também. Isso é muito interessante. E você sabe, né, o potencial que falam do Bitcoin. Né? Só que, fora isso, existe esse fator de queima, ou seja, a quantidade dela vai reduzindo a cada dia. E o número de pessoas que vão vir e comprar ela também. Então, por aí você consegue imaginar o potencial de valorização que ela tem. Quando a gente vem aqui para os holders, deixa eu voltar aqui, eu mencionei anteriormente que toda ela todo o supply, né, está no mercado. Eu quero comprovar isso com vocês. Então tem aqui os holders, né? Por enquanto ainda pouco. É uma moeda que não está sendo divulgada ainda para o mercado, então a gente está com foco na outra. Mas, olha isso. Observe que de todas as carteiras de holder, a primeira que tem aqui, está aqui em cima, tem um contrato, as outras não tem, tá vendo? Esse contrato aqui é exatamente daquela piscina de liquidez que está bloqueada por 999 anos. Então, é onde estão as moedas que a gente vai e pode comprar, ok? O restante são carteiras de holders, pessoas que compraram a moeda. E, naturalmente, né, estão segurando, olhando para o futuro, né, do potencial de valorização que essa moeda tem. Então,
o que você está vendo, ou o que eu expliquei aqui em relação a WBTC Pool, vale igualmente para WETH Pool, que é a que faz lastro, né, lastreada com Ethereum, e a M-Pool, que é lastreada em USDT. Então, só recapitulando, todas elas, 100% do supply está no mercado, não tem moedas em carteiras do sistema para vir para o mercado, causariam a inflação. Todas elas, todas as piscinas, estão bloqueadas por 999 anos, né, 1000 anos praticamente, por uma empresa especializada nesse tipo de bloqueio, que é a Unicx. Todas elas têm um sistema de queima. Todas elas. Então, a cada dia, a cada instante, você vai e a queima, ela constante. Você viu que coisa impressionante. Hoje, estamos falando de um ativo que tem menos supply, menos moedas do que o próprio Bitcoin, que já é escasso demais. Agora, você imagina, no caso, né, também o potencial dessa moeda. Então, quando a gente olha para esses fatores, né, o que é que nós entendemos? Vamos voltar aqui. O que é que nós entendemos? Juntar Bitcoin sozinho talvez seria um desafio para você, para mim. Juntar Ethereum sozinho, né, ter uma reserva em USDT seria mais difícil. Mas aqui nós estamos fazendo de forma inteligente como comunidade. E uma vez que as piscinas estão lá, né, trancadas por 999 anos, em que ninguém da comunidade, a não ser quem tem as moedas, consegue ter acesso a elas, no sentido de ir lá, né, a quantidade de moedas que eu tenho reflete o que eu tenho ali dentro daquela piscina. E são os únicos que têm as moedas que conseguem tirar alguma coisa lá de dentro. Então, isso é de fato algo impressionante. Eu mostrei a questão do Bitcoin, né? Tem a outra, naturalmente, o SDT, para quem quer se dolarizar, né? Dolarizar o capital e não está, né, preocupado tanto com a oscilação. Só que só dolarizar não é suficiente, porque a gente sabe que os governos imprimem mais dólar e tudo, a moeda vai perdendo valor. Quando eu compro a moeda M-Pool, eu estou não só me dolarizando o meu capital, mas também estou aumentando o meu capital, porque a M-Pool, pelas características da moeda, aumenta. Então ela sobe o valor, de modo que quando chega o momento que eu quero vender, eu tenho muito mais em dólar do que eu tinha quando eu fiz as compras. E aí, a gente, por que eu fiz questão, né, da gente ver o Bitcoin? Pelo seguinte, hoje, né, esse gráfico aqui que a gente está vendo é o Bitcoin, né, como se fosse uma pizza. Então, essa parte maior aqui está na mão de holders, né, pessoas individuais, então são 69%. Né, aí tem uma perda grande, né, possivelmente pessoas que perderam chaves de carteira, enfim, perdeu-se bastante. Esses aqui também, se não tiver a chave das carteiras, são Bitcoin que não volta para o mercado. Aqui são os fundos e ETFs, estão, né, comprando Bitcoin. Essa seria a carteira do Satoshi, né, o fundador do Bitcoin, o criador, né, na verdade, do Bitcoin. Também inacessível, não tem havido movimento nela. Aí empresas estão com 4,3%, os governos estão com 1,4%, aí aqui esses 1,2%, né? Não sei exatamente o que seria, e 5,5% é o que falta ser minerado, certo? Então, basicamente, estamos falando aí de 1,2 milhão Bitcoin que ainda vai vir para o mercado durante um período de mais de 40 anos, mais de 100 anos para frente, né? O Bitcoin vai ser minerado até 2140, mais ou menos. Mas aqui, qual a questão que eu quero destacar? Atualmente, essas empresas que você está vendo aqui do lado, a Strategy, Metaplanet, BlackRock,
Orange, BTC e Melius, essas empresas estão se destacando pela quantidade de Bitcoin que elas estão acumulando. Então essas são as maiores, essas duas, a Strategy e a BlackRock, tem bastante, inclusive no caso dessa aqui por conta dos ETFs, mas elas estão acumulando muito Bitcoin. Essa Metaplanet é japonesa. Essas duas aqui são brasileiras. Essa aqui entrou na bolsa agora recente, já com a quantidade de Bitcoin muito grande. Aí, por que eu estou destacando isso? Eu coloquei essa pergunta aqui para a sua resposta, para a sua reflexão. Se você soubesse de uma moeda comprovadamente mais escassa do que o Bitcoin, qual seria a sua reação imediata? Veja que o Bitcoin é extremamente escasso. É por isso que o preço dele, por isso que ele vale hoje quase 130 mil dólares. E subindo. Né? Fala-se aí nos próximos anos de 1 milhão e 200 mil dólares por cada Bitcoin. Né? Nos próximos anos aí. Certo? Por quê? Escasso. Essa é a quantidade de Bitcoin, né, que estaria disponível. O que tem para via ida apenas 5,5% e o restante já está aí na mão de alguém. Aí você pega e imagina a WBTC Pool, que é a moeda da comunidade multipool, que é lastreada no Bitcoin, que já é extremamente escasso. Extremamente escasso. E ela tem um supply menor do que o do Bitcoin. Como você viu lá, 14 milhões e 900 mil moedas. E todo dia queimando. Ou seja, ela vai diminuir mais ainda. Aí eu volto de novo a sua atenção aqui para essas empresas. O que é que elas estão fazendo? Elas estão acumulando Bitcoin o máximo que elas podem. E o que é que a Multipool está fazendo? A mesma coisa. A mesma coisa. Isso como comunidade. Você vê que estratégia importante a Multipool está seguindo? Então aqui, isso realmente é muito importante, a gente ter essa compreensão. Okay? Então, WBTC Pool é, sem dúvida nenhuma, uma estratégia da Multipool, não só de acumular o Bitcoin, mas aí tem, né, estamos acumulando Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda, e estamos acumulando o SDT, que é o dólar digital. Ok? Então, esse seria o ponto, né, de acumulação dentro do nosso ecossistema. É a forma como a comunidade tem feito uma reserva de valor nos principais ativos do mundo cripto. Seguindo aqui adiante, nós chegamos agora ao segundo pilar do nosso tripé, que é a distribuição. Nós temos lá dentro o que é chamado de coletores de taxa. Na verdade, esses coletores de taxa é uma inovação dentro do mercado cripto. E os fundamentos ou a modelagem desses coletores, há uma similaridade do que ocorre com pool de liquidez e também com protocolo de lend ou empréstimo. Então, hoje, existem pessoas ganhando todo dia muito dinheiro no mercado, sendo um provedor de liquidez. E explicando isso de forma rápida, breve, o que ocorre? Vamos imaginar que você tem 1.000 dólares e aí você quer rentabilizar esse valor. Você não quer ficar com ele parado. O que é que o mercado cripto, a DeFi, né, o Finanças Descentralizada, torna possível? Que você pega esse dinheiro, você coloca ele numa pool de liquidez, imaginando aqui um par de moedas, né? Vamos citar aqui o SDT e Bitcoin, por exemplo. E toda vez que uma pessoa vai lá e ela troca Bitcoin por SDT ou vice-versa, o SDT por Bitcoin, ela vai pagar uma taxa lá para a DEX, né, para a exchange descentralizada, ela paga uma taxa. Dessa taxa, uma parte é da exchange e a outra parte é sua. Então, por prover liquidez para o mercado, você vai recebendo taxas. É como se você fosse ali uma financeira, né,
que está oferecendo dinheiro para o mercado. É assim, basicamente, que funciona. Só que isso aí é algo que não é todo mundo consegue fazer, não é a coisa mais difícil do mundo, mas não é também, né, coisa mais simples. E fora isso, existem os riscos. Um dos principais, o impermanente loss, por conta da oscilação do mercado, né? Principalmente se for em moedas que não são estáveis, né? Que não são stablecoins. Então, os coletores de taxa da Multipool é uma solução inovadora no mercado para quem quer viver de taxas sem ter essa dor de cabeça. E daqui a pouco eu explico melhor isso. Uma das referências também, para você entender, é os chamados protocolos de lend, ou de empréstimo, onde eu tenho dinheiro, eu chego num protocolo aí, exemplo da EVE, eu coloco meu dinheiro lá à disposição para quem quer tomar dinheiro emprestado. E aí, né, o protocolo, e quando eu digo protocolo, eu estou falando de um sistema, né, descentralizado, um sistema que faz toda a gestão disso, ou seja, não tem pessoas por trás gerindo nada. E pasme, né? Na EVE, por exemplo, tem 70 bilhões de dólares sendo gerido dessa forma. Pois bem, então, entendido isso aqui, que os coletores de taxa é uma inovação no mercado cripto que torna possível a pessoa ter renda passiva, nós passamos a explicar melhor esse fundamento. A Multipool, como dito, ela é um ecossistema de finanças descentralizada. É uma economia. E por ser uma economia, lá dentro existe a todo momento transações. Essas transações geram taxas. Essas taxas vêm, né, são colocadas nos coletores, passa pelos coletores, e no final é distribuída para os donos desses coletores. Basicamente isso, né? Então, as transações são geradas, essas transações geram taxas que vêm para os coletores, né? As taxas coletadas aqui são repassadas para você que tenha o coletor de taxa. E aí uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas qual é a fonte, né? Porque quando um negócio que você faz parte e que lhe paga alguma coisa, é importante você entender de onde vêm os recursos. Porque a sustentabilidade e a sua segurança, em parte, vai estar nisso aí. O negócio pode ser muito interessante, mas não seja sustentável. No caso da Multipool, de onde vêm as taxas que são distribuídas nos coletores? Então, são 6 fontes, aqui como você vê. Existe o Multipool Cash, que é um game, usou também uma tecnologia muito interessante aqui. É um game que, na verdade, é um trade já feito em cima de uma das moedas do ecossistema e geram taxas, e essas taxas, parte delas vai para os coletores. Isso é, né, em outra ocasião, explico melhor o produto. Outra fonte são as pools de liquidez. Você viu que temos 3 pools de liquidez. Uma com SDT, uma com Ethereum e outra com Bitcoin. Elas também geram taxas que são distribuídas nos coletores. Tem a venda dos próprios coletores. Percentuais específicos de cada um já são destinados para distribuição ali dentro da economia. Para quem é empreendedor e fazer, existe um produto lá chamado gás. Então, também a venda de gás, né, geram taxas que são colocadas também distribuídas ali nos coletores. Nos claims, pessoal que tem coletor, quando vai fazer a coleta, também parte gera taxas que volta para os coletores. E aí, a DAI Lottery, que é uma loteria descentralizada na blockchain, usando tecnologia de ponta, a tecnologia da Chainlink, em parceria com a stablecoin DAI, né, e também geram taxas. Então, veja que existe uma economia, existem fontes reais que geram as taxas que são distribuídas dentro do ecossistema. E, por fim, a gente repete essa sequência. Então, como é que se lucra na Multipool? Né? De forma simples é isso. Então, milhares de transações financeiras acontecem no ecossistema todos os dias.
cada transação gera taxa, como se fosse um pedágio. Daí a Multipool coleta essas taxas automaticamente e aí destina a parte para a carteira de quem tem os coletores. Então é simples assim, né? Sem a complicação de ter que criar uma pool de liquidez e toda aquela questão que eu já comentei, que não é todo mundo que consegue fazer e também que sabe lidar com os riscos desse mercado. De modo que agora nós queremos ver apresentar o coletor, que seria a máquina de gerar renda passiva dentro da Multipool. O coletor, ele é na verdade uma licença de propriedade, né? Então é um produto que você adquire com uma licença de propriedade digital. É ele que coleta ativamente a sua parte das taxas 24 horas por dia. E aí você escolhe o coletor que você quer ou o tipo de moeda que você quer coletar. Atualmente a Multipool ela tem coletor de Bitcoin, então nele só se coleta Bitcoin. Ela tem coletor de Ethereum, então igualmente só se coleta Ethereum. Tem coletor de Tether, de USDC e de DAI, que é uma stablecoin. E o que ocorre? Eu adquiro um coletor e tem ele de vários preços. Eu compro um coletor e eu vou coletar taxas nele a cada 24 horas, todos os dias eu vou lá para coletar taxas. Até que volte para minha carteira o valor que eu paguei na compra do coletor mais 50% de lucro. Deixa eu repetir essa informação importante. Então, primeiro você já entendeu que existe coletor de vários para várias moedas, e aí a pessoa que escolhe a que ela quer coletar, e aí ela vai comprar o coletor equivalente, e a cada dia, cada 24 horas, ela vai coletar as taxas que está lá para ela, junto ali naquela piscina, até que ela colete o valor que ela pagou e mais 50% de lucro. Quando bate esse teto, a sua licença digital ela expira e aí para você continuar tendo esse lucro ou continuar coletando, você teria que fazer a compra de um outro coletor. Aqui também nós temos uma informação extremamente importante. E por que esse produto a gente consegue apresentar para qualquer pessoa? Ele é um produto que não há garantia de um percentual fixo por dia. Se estamos falando de uma economia, tem dias que se há um movimento muito grande e naturalmente a quantidade de taxas será maior. E tem dias que vai ser menor. E assim é. Isso não importa. Se hoje eu coletei, por exemplo, né, imagine que eu conseguisse, né, uma coleta de 10% num dia, e aí no outro dia dá só 0,5%, 0,3%. É assim mesmo que funciona, né? O importante é que eu vou coletar até atingir o meu capital e mais 50% de lucro. Portanto, esse é o produto, os coletores, para quem de fato quer ter renda passiva. É um produto fantástico. E quando nós paramos e comparamos com os mercados financeiros, e eu nem vou visitar aqui, eu coloquei aqui que ia mostrar, né, na tela, mas nem precisa porque, né, você já sabe. Se você faz uma comparação hoje, você investe no Tesouro Direto, ou emprestando, né, para o governo, você vai ter algo em torno aí de 1,2% ao mês, que é considerado algo fantástico para, né, o mercado tradicional. Se investe em fundo imobiliário, igualmente um bom fundo vai estar lhe rendendo aí algo em torno de 0,9% a 1% ao mês. Dividendo de ações não é muito diferente, fora os riscos das ações desvalorizar, né? Então, mesma situação. Poupança, a gente já sabe, né? O pior dos mundos aqui. E por fim, né, se a gente fosse emprestar para o Tesouro Americano, comprar a dívida dos Estados Unidos, aí o rendimento é 0,6
0,6 não, 6% aproximadamente ao ano, que se a gente dividir aí, né, vai dar algo em torno de 0,5% ao mês. Então, quando a gente compara, né, o coletor de taxa, o resultado, mesmo que levasse um ano para a gente coletar o nosso valor e mais os 50%, a gente estaria falando de algo maravilhoso. Maravilhoso. Né? Então, só como comparação, só como referência, né, para a gente entender esse mecanismo, esse produto fantástico que a Multipool tem a oferecer. O que a gente não compara, naturalmente, são com as plataformas piramidais, né, que existem na internet. Não tem como comparar, né, uma vez que a ideia de prometer porcentagens exorbitantes, que a gente sabe que é simplesmente insustentável. E nem precisa entrar no mérito dessa questão, de tantos casos que a gente conhece de pessoas simplesmente perdendo dinheiro. Portanto, aqui falamos agora sobre o segundo mecanismo do produto da Multipool, que é para quem busca renda passiva, ou seja, o nosso sistema de distribuição. De modo que, né, para você que ainda está em dúvida, os passos para começar é muito simples. Você vai falar com a pessoa que lhe convidou, ela vai lhe orientar como conectar a sua carteira, né, através da Web3, pode ser a carteira MetaMask, Trust ou outra qualquer, de forma 100% segura e descentralizada, e logo, né, em algumas horas, você já vai estar participando em coletar as suas taxas. Então, simples assim, né, a Multipool, ela inova nesse aspecto, o fator de transparência, de segurança, né? Isso vem em primeiro lugar. Todas as operações você consegue acompanhar na blockchain na hora que você quer, não precisa pedir para ninguém autorização. Você vai e checa tudo o que está acontecendo dentro da economia, de onde veio, para onde foi o dinheiro. Isso realmente é muito importante, né? A segurança garantida, os contratos são abertos, qualquer pessoa pode fazer auditoria nos contratos, né, para garantir uma operação segura e íntegra, né? Sem controle centralizado, não há esse tipo de controle. Tudo é feito pelo smart contract, os contratos inteligentes. E aí, quando vem para a prova social, tem bastante, né? Temos vários grupos de pessoas que estão, né, muito satisfeitas com o resultado dos milhares de dólares em Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC e agora DAI, que têm sido distribuídos dentro da Multipool. De modo que fica aqui nessa pergunta: você está pronto para ser um dono da nova economia digital? Tenha em mente que o futuro das finanças não espera. Ele está sendo construído agora e pode pertencer a você. Não seja apenas um usuário, seja um proprietário. Então, as minhas últimas palavras é estender o convite para se juntar a nós e fazer parte da Multipool e, como a gente vê na imagem, a gente poder celebrar ou comemorar grandes resultados juntos.